A palavra de Deus nos garante que nunca estamos sozinhos. Em Hebreus 1:14 está escrito: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são mensageiros do Senhor, enviados para proteger, fortalecer e guardar aqueles que confiam em Deus. O Salmo 9:1 e 11 declara: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que cada passo que você dá é acompanhado pelo cuidado invisível do céu. Nada passa despercebido diante de Deus. Em Mateus 18:10, Jesus disse: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Desde a infância, cada vida é cercada pelo olhar atento do Pai e pelo carinho dos seus anjos. Você é precioso demais para estar desprotegido. O profeta Daniel experimentou isso na cova dos leões. Em Daniel 6:22, ele afirmou: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Deus não removeu Daniel da prova, mas enviou um anjo para estar com ele em meio ao perigo. Assim também é com você mesmo na luta. A presença, a consolo, a proteção. No livro de Apocalipse 5:11 está escrito: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. E eram milhões de milhões e milhares de milhares. O céu está cheio de anjos, louvando a Deus. E esses mesmos anjos são enviados para ministrar na terra. Eles trazem paz, esperança e força para os filhos do Senhor. No Salmo 34:7 lemos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso não é uma metáfora, é uma promessa. Há anjos acampados ao seu redor, neste exato momento, cuidando de áreas que você nem consegue ver. Em Atos 12:7 vemos mais uma manifestação poderosa. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandequeu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Quando todas as portas parecem fechadas, Deus envia seus anjos para abrir caminhos, quebrar correntes e trazer libertação. Em Apocalipse 22:8-9, o apóstolo João relata sua visão celestial. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, ouvindo-as e vendo-as, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava, para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo, e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Até os anjos lembram que toda a glória pertence somente ao Senhor. Eles não aceitam adoração, porque a missão deles é servir e apontar para Deus. No Evangelho de Lucas 22:43, quando Jesus orava em agonia no Getsêmani, está escrito: então lhe apareceu um anjo do céu, que o fortalecia. Se até o Filho de Deus recebeu força de um anjo em momento de angústia, quanto mais nós seremos sustentados em nossas dores e lutas. Deus nunca abandona os seus filhos. Anjos trazem paz em meio à guerra, esperança em meio ao desespero e força em meio à fraqueza. Cada vez que você dobra os joelhos em oração, ouça o Say Move, e muitas vezes a resposta vem através da ação dos anjos, porque eles são sinais vivos do carinho e do cuidado de Deus. Em Gênesis 2:8-12, está escrito sobre o sonho de Jacó. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse sonho revela a ligação constante entre o céu e a terra, há movimento celestial ao redor da sua vida. Enquanto você dorme, anjos sobem levando suas orações e descem trazendo respostas do trono de Deus. No Evangelho de Mateus 4:11,
Após a tentação no deserto, lemos: Então, o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Até Jesus, no seu momento de maior fraqueza humana, foi assistido por anjos. Isso mostra que o socorro de Deus nunca falha. E quando você está exausto, Ele envia ajuda celestial. Em 10:3 está escrito: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Os anjos não se movem por acaso. Eles se movem em obediência à palavra de Deus. Quando você declara a palavra, está ativando o movimento dos céus a seu favor. Em Lucas 15:10, Jesus disse: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Cada vez que alguém volta para os braços do Pai, os anjos celebram no céu. Eles se alegram pela sua vida, pela sua fé, pela sua entrega. Você é motivo de festa no céu. No livro de Êxodo 23:21, Senhor promete: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. O futuro não é um lugar de incertezas. Deus já designou anjos para irem à frente, abrindo portas, preparando caminhos e afastando obstáculos que você nem imagina. Em Apocalipse 8:3-4 vemos uma cena poderosa. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo diante de Deus. Isso significa que nenhuma oração é esquecida. Cada clamor sobe diante de Deus, e os anjos participam desse mover espiritual. A sua voz ecoa no céu. Em Atos 27:23-24, Paulo testemunhou: Porque, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Não temas, Paulo, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. No meio de uma tempestade, um anjo trouxe a Paulo a palavra certa: Não temas. E essa mesma palavra ecoa hoje para você: Não tema, porque o céu está ao seu lado. Em Mateus 2:6-53, Jesus disse a Pedro: Ou pensas tu, que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Uma legião romana tinha milhares de soldados. Jesus revelou que o Pai poderia enviar milhares e milhares de anjos em um instante. Isso mostra o tamanho da proteção que você tem disponível. O exército celestial é incomparável. No livro de Isaías 6:2-3 está escrito: Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos não apenas protegem, eles também adoram ao Senhor continuamente. E a cada vez que você louva a Deus na terra, o seu louvor se une ao deles no céu. Apocalipse 14:6 nos mostra: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Até a mensagem da salvação é acompanhada pelo ministério dos anjos. Eles anunciam, confirmam e sustentam a obra de Deus na terra. E em Salmos 35:5-6 está escrito: Sejam como a palha diante do vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga.
quando os inimigos se levantam contra você. O próprio anjo do Senhor entra em ação. Você não precisa lutar sozinho. O céu luta por você. Em Gênesis 16, 7 está escrito: E o anjo do Senhor achou-a junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Foi o anjo do Senhor que encontrou Agar no deserto, quando ela se sentia abandonada e perdida. Isso mostra que até mesmo nos lugares de solidão, Deus envia seus anjos para nos lembrar que não fomos esquecidos. Em Gênesis 19:15, vemos a atuação dos anjos em livramento. Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Os anjos foram enviados para retirar Ló e sua família antes da destruição de Sodoma. Da mesma forma, Deus envia anjos para nos afastar de perigos que não conseguimos enxergar. Em Êxodo 14:19 está escrito: Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. O anjo do Senhor se colocou entre Israel e o exército inimigo. Isso significa que, quando os inimigos tentam se aproximar, o próprio Sil se coloca como muralha entre você e o perigo. No livro de Juízes 6:12, está escrito: Então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Foi essa palavra que o anjo trouxe a Gideão, um homem que se sentia fraco e incapaz. Os anjos também vêm para nos lembrar quem somos em Deus, e para despertar a coragem que existe dentro de nós. Em Zacarias 1:9 está escrito: Então eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Aqui vemos os anjos também como mensageiros de revelação. Eles trazem entendimento, direção e discernimento. Quando não sabemos o que fazer, Deus pode enviar clareza através dos seus anjos. No Evangelho de Lucas 1:30-31, lemos a mensagem do anjo Gabriel a Maria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Os anjos também são portadores de boas novas. Eles anunciam a realização das promessas de Deus. E assim como Maria ouviu do anjo, você também pode ouvir no coração: Não temas, Deus está contigo. Em Lucas 2:13-14 está escrito: E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo: Glória a Deus, nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quando Jesus nasceu, o céu inteiro se encheu de louvor através dos anjos. Eles não apenas guardam, mas também celebram os planos de Deus se cumprindo na terra. Em João, las 8:12 de la noche está escrito: E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. No túmulo vazio, os anjos estavam presentes para testemunhar a ressurreição. Isso mostra que os anjos também participam dos maiores milagres de Deus. Eles são testemunhas da vitória da vida sobre a morte. Em Apocalipse 7:11-12 lemos: E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus dizendo: Amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Os anjos são exemplos para nós de adoração verdadeira. Eles reconhecem a grandeza do Senhor e rendem tudo a Ele. E quando você adora aqui na terra, você se une
ao mesmo cântico eterno do céu. Em Números 22 e 31 está escrito: Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre o seu rosto. Muitas vezes não percebemos os perigos à nossa frente, mas os anjos estão posicionados para nos guardar. Mesmo que não os vejamos, eles estão em ação. Em 2 Reis 6, 16-17, o profeta Eliseu disse ao seu servo: Pork mais snow, os que estão conosco, do que os que estão com eles. Earu Elisu, e disse: Senhor, pacotei, que lhe abras os olhos para que o veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O servo via apenas os inimigos, mas Eliseu via o exército de anjos que cercava a cidade. Há muito mais anjos a seu favor do que inimigos contra você. Em Salmos 6, 8 e 17, está escrito: Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, no Sinai, em santidade. O salmista descreve o imenso exército celestial. Milhares e milhares de anjos cercam o trono de Deus, e também são enviados à terra para cumprir os seus propósitos. Em Zacarias 12, 8 lemos: Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. O Senhor coloca os seus anjos como guerreiros de proteção. Mesmo os mais fracos são fortalecidos, porque não lutam sozinhos. Em Mateus 13, 41-42, Jesus disse: Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os anjos também cumprem a justiça de Deus. Eles são ministros do bem, mas também executores da vontade do Senhor sobre a terra. Em João 1 e 51, Jesus declarou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa palavra mostra que Jesus é a ponte entre o céu e a terra. Os anjos sobem e descem sobre ele, confirmando que toda a atividade angelical está ligada à obra de Cristo. Em Hebreus 12, 22 está escrito: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Quando nos aproximamos de Deus, entramos em comunhão não apenas com o Senhor, mas também com a grande assembleia celestial de anjos que adoram e celebram continuamente diante dele. Em Apocalipse 12, 7-8 lemos: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Os anjos também lutam em batalhas espirituais. Miguel é descrito como o grande guerreiro de Deus. Enquanto você ora, há guerras sendo travadas no mundo espiritual em favor da sua vida. Em Daniel 10, 12-13 está escrito: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Aqui vemos que há lutas espirituais invisíveis. As orações são ouvidas desde o primeiro momento, mas muitas vezes os anjos batalham para que a resposta chegue até nós. Em Judas 1, 9 está escrito: Mas o arcanjo Miguel
Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." O arcanjo Miguel aparece novamente como defensor do propósito de Deus. Isso mostra que os anjos não agem por si mesmos, mas em obediência ao Senhor. Eles não falham, porque servem ao Todo-Poderoso.